Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal da Cosmos, consultoria e controladoria. Após o vídeo, deixe o seu like ou o seu dislike, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário e compartilhe para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Bora lá para o vídeo? Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais uma live aqui, nessa noite com um assunto muito relevante, um assunto que está em voga, com sequência aí, desde o início aí, no caso do Brasil, da Operação Lava Jato, vem sido muito citado, né? Que é a questão do compliance. Mas antes de mais nada, quero pedir a vocês aí que estiverem assistindo esse vídeo pelo nosso canal no YouTube, que deixe o like, né, que deixe os seus comentários, né, e que venha participar conosco das nossas lives nas quinta-feiras, tá bom? Bom, nós somos a Cosmos, é uma empresa que atua com consultoria e controladoria, com sede na cidade de Juiz de Fora. Deixa eu aceitar aqui já a André, que já está entrando. Então, somos a Cosmos, que é uma empresa que atua com consultoria e controladoria empresarial, com sede na cidade de Juiz de Fora, buscando atender micro, pequenas e médias empresas e focando no atendimento na região da Zona da Mata Mineira. Procuramos a cada dia ajudar a viabilizar o empreendedorismo característico das empresas no Brasil, trazendo conosco um conhecimento e metodologia de trabalho para ampliar a rentabilidade dos nossos clientes. Assessoramos clientes em processos de planos de negócio, gestão estratégica, avaliação de empresa, reestruturação financeira, valuation, gestão financeira, controladoria e auditoria condominial. E agora, com a nova parceria junto à W Extrapason, do Paraná, nós também estaremos aí representando a W Extrapason aqui na região da Zona da Mata, e essa parceria traz conosco aí a questão de LGPD e de compliance também, que a André vai estar falando melhor para vocês daqui a pouco. Bom, a Cosmos utiliza a metodologia baseada em análise de premissas operacionais financeiras e de resultados para diagnóstico e avaliação, onde precificamos os nossos serviços de acordo com a quantidade de horas demandadas para cada projeto e serviço específico, de acordo com o porte da empresa. Estamos lotados aqui na rua José Lourenço Kelmer, número 1300, que é o Centro Comercial São Pedro, próximo aqui ao portão norte da Universidade Federal de Juiz de Fora, na loja 104A. E nessa noite a gente vai estar conversando aqui. Olá, Andréia, tudo bem? Tudo bem. Opa, beleza, o som tá bom. Você está me vendo bem ou tá escuro? Tá um pouco embaçado, tá, Andréia? Tá um pouco embaçado aí. Mas estamos conseguindo te ver, tá? Uhum. Tá ok. Talvez você deve estar com alguma luz próxima a você. Se você desligar uma luz, até melhora a qualidade da... Deixa eu ver aqui se vai melhorar. Melhorou? Tá ficando um pouco melhor. Se você seguir aí... Agora ficou com uma sombra. Ficou com a sombra aí. Espera aí. Acho que é assim. Isso, eu acho que esse é o melhor ponto que ficou aí, Andréia. Tá excelente. Estou conseguindo ver o seu rosto direitinho, tá? Uhum. Vamos lá, então. Bom, a gente vai estar conversando, então, essa noite com a doutora Andréia. Ela é advogada, né, na cidade de Curitiba, e ela é a sócia proprietária da AW Extrapason Advocacia e Consultoria, né? Andréia é graduada pelo Centro Universitário de Curitiba, na Unicuritiba, participou lá de 2003 a 2007, é pós-graduada em Direito e Processo Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, especialista em compliance no que concerne ao combate à lavagem de dinheiro, com certificação internacional pela ACAMS, a maior organização internacional dedicada a desenvolver conhecimentos com habilidade e expertise para profissionais que atuam na prevenção de lavagem de dinheiro, o PLD, e no combate ao financiamento do terrorismo, CFT, e na identificação e prevenção de delitos financeiros. Ela é membro da Comissão de Compliance da OAB Paraná
Tem um curso acerca de implementação de programas de compliance para empresas. É ligada ao LEC, Legal Ethics Compliance. Curso de extensão do GBA, no Global Business Administration, em Compliance Empresarial. E na ISAE, da FGV, atuou no período de 10 anos, com grandes instituições financeiras, como o HSBC, Bradesco, especificamente na área de jurídico e de direito penal e compliance. Possui amplo conhecimento em sanções econômicas internacionais, com participação em seminários e congressos atuais e de suma importância, como o 6º Congresso Internacional de Compliance da LEC, o Compliance Across America, ambos em São Paulo. Bem assim, do Congresso de Compliance da FIEP, em Curitiba, todos eles de altíssimo nível e realizados em 2018. Além do jornal Valor Econômico, referente ao impacto da corrupção sobre o desenvolvimento do país, realizado em agosto de 2012. Também acerca da advocacia corporativa, realizado pela OAB do Paraná em junho de 2013. Bem assim, em cursos de extensão vinculado à Lei Anticorrupção pela Universidade Positivo, em março de 2014. O currículo é um show, tá, André? É extenso. Como Obrigada. você prefere que eu trato de você? Senhora, doutora, professora, qual a palavra que eu Você pode me tratar como você mesmo. Somos Você. parceiros. Isso, pode me tratar como você. Ok, André, fala um pouco para a gente sobre a W Extrapasson. Ok, bom, você já me apresentou aí amplamente, né, Átila? Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma satisfação estar aqui com você hoje, participando dessa live. É uma honra ter essa parceria com a Cosmos Consultoria, uma empresa tão consolidada aí também em Minas Gerais. E dizer que a W Extrapasson, ela tem atuação no ramo do compliance LGPD para empresas e também com advocacia. E aí, somando a tudo que você falou aí do meu currículo, como eu possuo uma ampla bagagem em instituição financeira, que é o berço do compliance, porque o compliance realmente ele é muito forte nas instituições financeiras, porque elas têm que ter um controle interno muito forte, elas têm que ter políticas de conheça o seu cliente para que evitem crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, por exemplo, né? Então, eu já tenho essa atuação, esse know-how há muito tempo. Eu participei do jurídico criminal do HSBC e também da área de compliance com sanções econômicas internacionais. E isso me dá uma ampla bagagem para atuação na área, sabe? E Muito além legal. disso, eu também sou professora e palestrante, né? E também colunista de alguns canais sobre compliance, no Migalhas e no Direito Público em Ação. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, é só seguir as minhas redes sociais, que lá tem bastante coisa sobre compliance para vocês explorarem. Legal. André, com relação a essa questão então do compliance, conta um pouco para a gente sobre como é que foi criado o compliance. Claro. O compliance, em que pese aqui no Brasil, para muitas pessoas ainda seja um termo muito novo, ele já vem da legislação internacional, principalmente nos Estados Unidos, com a FCPA, que é a Lei Anticorrupção Americana, ela é de 1977. E também com a UK Bribery Act, que é do Reino Unido, essa de 2011. Mas então esses países já estabeleceram muito antes. E no Brasil ele ganhou mais força, claro, com a lei anticorrupção, depois da Operação Lava Jato. Mas algumas empresas, como as instituições financeiras, que eu já falei para vocês, elas já vinham praticando, até porque muitas são multinacionais e se reportam à legislação internacional, né? Então, ele teve essa pegada aqui no Brasil mais forte depois da Lava Jato, mas em que pese já existisse antes. Certo. Acho interessante, o André, com relação a essa questão do compliance, quando você cita essa questão aí dos Estados Unidos, né, a palavra compliance ela é oriunda do inglês do to comply, né, que significa cumprir.
E eu sempre busco muito assim, estudo mais na área do compliance, na área de governança, né? E compliance, de certa forma, é questão de conformidade, né? Conformidade com as regras internas e regras externas da empresa. Assim, a gente pode entender, então, que é estar de acordo com a regulamentação e normas correlacionadas às entidades. A compliance, então, André, podemos dizer que ela é uma ferramenta estratégica de governança, que auxilia na tomada de decisões. É isso mesmo? Isso mesmo. Primeiro, eu quero agradecer a presença aqui de um grande amigo, Marcos Bittencourt, está nos prestigiando. E respondendo a sua pergunta, o compliance, ele é muito mais do que apenas o verbo to comply, estar em conformidade. Ele é um sistema de gestão, como você bem disse, sistema de governança. E aí ele é complexo porque ele envolve as várias áreas da empresa. Você precisa ter aquela visão macro, sabe? Para visualizar fluxos e procedimentos, para que você possa efetivamente organizar a empresa. Então, ele é um sistema de gestão. Perfeito, Andréia. E fala um pouco para a gente sobre a lei de corrupção, a 12.846. Uhum. Então, ela é de 2013, né? Como eu falei para vocês, ela já veio quase que concomitantemente, desculpem, com a Operação Lava Jato, mas ela também é conhecida como Lei da Empresa Limpa, tá? E o que ela prevê? A responsabilização objetiva nas esferas administrativa e civil das pessoas que praticarem atos de corrupção contra a administração pública. E quando eu falo em responsabilidade objetiva, para quem não é advogado, no caso, ela independe de culpa, tá? Você não precisa provar a culpa, basta ter feito e você vai responder por aquilo. Por isso que ela deve ser levada muito a sério. Certo. Muito bem. Bom, André, em cima dessa situação então, da lei anticorrupção, é interessante que o seguinte, não necessariamente o gestor precisa de estar vinculado ao ato. O simples fato de na cadeia hierárquica ele está sendo o gestor daquele que praticou, ele está também envolvido e vai responder civil criminalmente por aquilo, né? Isso mesmo, exatamente. Na verdade, criminalmente, daí na outra lei, né? Na lei de lavagem de dinheiro. Na lei anticorrupção, essa responsabilização é administrativa e civil. Ele vai responder sim. Então, as duas leis, elas andam juntas, sabe? E é muito importante o que você falou, porque independe do ato que ele tenha praticado, por exemplo. Basta que ele esteja no poder de gestão, né? Ou que ele tome decisão, ele vai responder sim. Por isso que o compliance, ele tem um dos pilares dele, chama due diligence de terceiros, que você vai verificar quem é o teu terceiro, quem é o fornecedor que trabalha para você, porque um ato mal feito dele pode respingar sim na tua empresa, sabe? E o risco reputacional disso é muito grande. Certo. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a Rosineire, para a Carliane, para a Rosiane Almeida Vargas, tá? Que está acompanhando para a gente. Para a Poliana, que é uma amiga que morou aqui e está aí em Curitiba, hoje também está acompanhando a gente. E para todos os amigos aí da área econômica e financeira que ao longo da semana me enviaram algumas perguntas, me enviaram material também, e estão acompanhando a gente aí hoje aí. Andréia, com Boa relação noite, à pessoal. questão... Muito obrigada pela participação. Sim. André, com relação à questão do código de ética, muitas empresas acreditam que ter a questão simplesmente de um código de ética já está tendo um compliance na empresa. E não é bem assim, né? Porque você bem citou agora aí essa questão do envolvimento. Às vezes a empresa pode ter um código de ética, mas se alguma das pontas cometer, né, o ato, né, ou ele se exercício do ato ali, vai estar envolvido. Conta para a gente um pouco mais sobre essa questão, os códigos de ética e de conduta. Qual a sua visão sobre isso e a ligação disso com compliance nas empresas? Tá, mais para frente eu vou falar sobre todos os pilares que compõem o programa de compliance. E o código de ética e conduta, ele está no terceiro pilar. Então, ele é apenas um instituto do programa de compliance. E ele funciona como uma diretriz, como uma bússola.
Então, no código de conduta, ali você vai estabelecer as condutas da tua organização. E ele está muito vinculado principalmente ao direito do trabalho também, né? Porque ali você prevê questões trabalhistas, você tem um ambiente mais sadio de trabalho, livre de assédio, enfim, você previne fraudes, né? A própria corrupção em si, porque ali você vai estabelecer todas as políticas e as condutas que se espera naquela organização. E o código de ética ele é um pouco mais amplo, porque ele estabelece também princípios éticos. Mas muitas pessoas ainda, como que eu posso dizer, defendem a ideia de que os dois caminham juntos, né? Só que eles simplesmente complementam o programa como um todo. E, além disso, depois que você estabelece o código de ética e de conduta, você vai treinar os seus funcionários conforme aquele código. Então, ele está diretamente ligado ao quinto pilar, que é o treinamento. Legal. Fala para a gente, então, sobre os pilares do compliance, porque você já foi citando já alguns pontos aí. Ok. Então, os pilares do compliance, a CGU, que é a Controladoria Geral da União e que ela fiscaliza os programas de compliance, ela estabelece que são 5. Mas, por questões didáticas, eu desmembrei em 9 para que vocês tenham um maior entendimento desses pilares. Como é que funciona? O primeiro é o apoio inequívoco da alta administração. Então, se a presidência, se a alta gestão da empresa não comprar a ideia do compliance, nem adianta você seguir, porque ele não vai ter efetividade. Então, primeiro passo é ter o apoio da alta gestão. Em cima disso, vem a avaliação de riscos como o segundo pilar. E nessa avaliação de riscos é que você vai mapear todos os riscos da empresa, ter aquela visão macro, sabe? Para que você possa desenvolver todo o programa em cima disso. Aí no terceiro vem código de conduta e políticas de compliance. No quarto vem os controles internos, tudo isso depois que você mapeou o risco. No quinto pilar nós temos treinamento e comunicação, que aí você já tem os riscos mapeados, você já tem o teu código escrito, você tem as políticas, você vai treinar a tua equipe. Uma coisa importante que eu deixei de falar lá no código de conduta, é que existe código interno, que é para os colaboradores, e você pode fazer um externo para os teus fornecedores, porque é aquilo que eu falei, a conduta de um fornecedor pode comprometer a imagem da tua empresa. Aí eu estava no quinto pilar, que era o treinamento e comunicação. No sexto, nós temos canais de denúncia, e aí é muito importante falar que esse canal de denúncia não pode ser canal de fofoca. Você tem que avaliar muito bem as questões que chegam ali. Para grandes empresas, geralmente elas colocam um 0800, mas para as menores, até uma caixinha, uma urna lá na copa ou no banheiro, onde ninguém vai ver que o funcionário vai depositar a denúncia ali, funciona também. Depois desse canal de denúncias, nós temos como sétimo pilar investigações internas, que elas devem ser muito bem conduzidas em cima das denúncias que você recebeu. Como o oitavo pilar é a due diligence de terceiros, que são diligências prévias para você verificar quem são esses terceiros, esses fornecedores que estão trabalhando com você. E, por último, o nono pilar é monitoramento e auditoria, que daí você vai mensurar todo o teu programa. Então, o programa de compliance ele não se esgota, sabe? Você tem que estar refazendo continuamente para verificar a efetividade dele. Muito interessante, André. E enquanto você fala, eu estou aqui pensando aqui a ligação dele com relação à questão da cultura ética na empresa, né? O compliance ele é diretamente ligado a isso. E dentro dessa questão da cultura ética na empresa, né, no que tange a questão da governança, a gente tem aquela questão de alguns pilares que são similares a esse do compliance, inclusive, que é a questão de conscientização, que são cursos e treinamentos, a questão do compliance em si como uma ferramenta, que são normas claras sobre o que se espera de conduta dos colaboradores, de conformidade com os valores universais, né, e da legislação. A gente não está falando aqui sobre a questão de valores éticos e valores universais, porque só isso aí daria uma live, para poder estar falando. Logo depois tem a questão lá do canal de detecção de comportamento não ético,
que são a questão das auditorias, né? O hotline, que você citou aí como sendo os canais de denúncia, e depois a questão da punição clara em todos os níveis hierárquicos, né? Achei bem. André, eu posso definir a questão de corrupção como sendo toda e qualquer ação de apropriação indevida de bem, serviço ou uso de ilegítimas vantagens que causem danos aos direitos de quaisquer pessoas envolvidas ou não no processo dentro do qual o tal ocorreu? Então, essa apropriação indevida, também o Código Penal ele prevê o crime de apropriação indébita, que não se pode confundir com a corrupção. A corrupção também é receber propina, você ter facilidades indevidas, entende? Uma coisa complementa a outra, mas não quer dizer que a apropriação indevida seja efetivamente a corrupção. A corrupção ela deve envolver a administração pública também e principalmente caracterizar atos de recebimento ou tem a corrupção ativa e passiva, né? Ou a oferta indevida também. Perfeito, perfeito. Aí já entra já para uma outra diretriz, né? Isso mesmo. Muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a essa questão das auditorias internas e auditoria interna e auditoria externa, né? Me explica um pouco como é que funciona, como é que a W Strapazon faz essa questão das auditorias nas empresas, né? E eu vou aproveitar essa pergunta, André, e poder falar o seguinte, olha, quando o empresário quer entrar em contato com você, eu sei que depois eu vou deixar aqui uns contatos aqui também, mas quando o empresário quer entrar em contato para poder solicitar esse tipo de serviço, né, ele quer contratar um serviço de implantação de compliance na empresa dele, como que a W Strapazon faz? A pessoa entra em contato, você faz um levantamento, como é que funciona o processo? E fundamental, então isso é uma pergunta. A segunda pergunta que sempre vem acompanhada dessa primeira. É caro esse processo? Como é que funciona isso? Então vamos lá. Para que o empresário chegue e solicite essa implantação, né? Primeiro, a gente vai conversar com a alta gestão. Primeiro, para esclarecer qual é o propósito do compliance, porque o compliance ele otimiza fluxos e processos, procedimentos. Ele pode trazer retorno financeiro para a empresa, porque num primeiro momento ela poderia estar fazendo um determinado procedimento que não é muito adequado para a atividade dela. Ele protege a gestão, né, quanto à responsabilização. Ele traz segurança para a empresa e para os funcionários. Então, primeiro você tem que deixar a alta administração ciente de tudo isso. Depois, você vai mapear os riscos. Aí você envia questionários, né, para essa empresa, para que você consiga entender qual é a atividade dela, quais são as dores do empresário, as dores da empresa, entende? Porque ali é que você vai fazer toda essa avaliação de riscos, vai ver quais são os impactos que ele tem na empresa ou não, e começa a desenvolver todo o programa. Quando você pergunta de valores, na implementação, o correto é que se faça por etapas, por fatias, né? Até porque são 9 pilares. E aí, o ideal é que se cobre por fatias, porque também, para você precificar, depende muito do porte da empresa. Sabe, uma empresa de grande porte vai te dar muito mais trabalho do que uma de pequeno e médio porte. Então, não existe receita de bolo para o compliance, cada empresa tem a sua realidade, e também não existe um valor padrão, tudo vai depender da empresa, do porte, do nicho, enfim. Então, cada caso é um caso. Podemos entender, então, que quando acionado, você se dirige, a gente se dirige à empresa, é feita ali, então, a reunião com a cúpula da empresa, né? A essa cúpula é feito um briefing do que é o compliance, e aí logo depois vai ser feito, então, uma questão então, de um levantamento, um diagnóstico pelo porte da empresa e de acordo com qual será a necessidade para aquela empresa que está ali. Em cima disso, levanta-se o número de horas que será necessário para a implantação, divide isso nas etapas e aí sim consegue especificar e começar a implantação, né? Isso mesmo, perfeito. Excelente.
Bom, a questão da compliance tributária, trabalhista e civil. Fala um pouco para a gente sobre esse assunto. Tá. Então, o sistema de compliance, ele é um todo. Essa divisão em trabalhista, civil, tributário, criminal, na verdade, ela é só para facilitar o que você vai mapear das áreas. Mas o sistema, ele é único, né? Aí é um primeiro ponto, porque muitas pessoas, até para, digamos assim, para vender o produto, elas acabam segregando. Só que o compliance é um sistema único. E aí, quando você vai verificar todos os riscos e toda a atividade da empresa, é que você vai verificar as questões cíveis, né? Questões de patrimônio, questões tributárias relativas aos impostos, enfim, aos tributos, administrativa, né? Verificar fluxos e processos e ver tudo como anda realmente, e o criminal em relação à responsabilização, né? Até eu queria citar um caso aqui de responsabilização criminal de terceiros que pode afetar muito a empresa. Veio na mídia e tal. Vocês lembram do caso daquele cachorrinho que foi morto pelo vigilante no estacionamento de um mercado? Lembro. Então, ali, o que acontece? A reputação fica comprometida, porque se hoje em dia eu te perguntar o nome do cachorro, você não vai saber, o nome do vigilante, muito menos, mas aonde aconteceu, todo mundo sabe, em que pese não tivesse a responsabilidade maior. Então, é isso que eu digo que o compliance é essencial também, sabe? Sim. E interessante quando você cita isso, é que devido à questão da dificuldade, né, nas negociações das empresas americanas com as empresas europeias, e já as empresas americanas já praticavam a questão do compliance, Uhum. ficava difícil de conseguir fechar algum tipo de negociação devido à concorrência, porque outras empresas poderiam praticar práticas, né, corruptivas, né, que seriam a Uhum. questão de estar pagando propina, né, de estar dando vantagem para alguém, e as empresas americanas já não podiam mais. Então, Uhum. forçou-se a questão das empresas europeias a praticar o compliance. Logo depois, como as empresas têm filiais espalhadas pelo mundo, né, e aí vem Uhum. essa questão assim, dessa, trazer esse pensamento, né, para os outros lugares onde temos empresas que vão estar praticando, negociando com aquilo. Você citou aí essa questão da empresa com o cachorrinho, e eu acho Uhum. interessante que é o seguinte, tem um outro case, que é com relação a uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás, com relação a, eu não vou citar aqui o nome da empresa da marca, Sim. mas é a questão do trabalho escravo infantil para uma empresa, para uma fabricante de calçados, né? Uhum. E o que que acontece? Foi um terceirizado lá na África que tinha lá a contratação, mas é ela, né? Ela é responsável por aquilo, né? Exatamente. É muito sério quando a gente fala sobre essa questão, que você está chegando no nível onde que você vai querer ir para abrir ações, vai querer abrir a questão de participação na sua empresa, né? Se você abrir ações, poder galgar a questão de ir para a Bovespa, para um novo mercado, né? Para o nível um, 2. Então, assim, isso já tem que estar interpelado na cultura da empresa há muito já, né? Então, as médias empresas que já chegaram hoje no porte, né? Uma empresa familiar, por exemplo, uma média Uhum. familiar hoje que às vezes os filhos não vão querer continuar tocando o negócio e o proprietário, nós temos um caso aqui assim, de uma cachaçaria aqui em Minas Gerais, próximo aqui à nossa cidade, inclusive, que não tem quem vai dar continuidade à empresa, né? Os filhos estão morando em outros países fora, Uhum. têm sua vida independente. Então, o que acontece? A família vai estar implementando agora todas essas práticas de compliance, né? Vai estar Uhum. fazendo a questão depois do modelo de governança, para que possa o quê? Passar isso para um terceiro, está dando continuidade, né? E a família estará fazendo parte ali de um conselho familiar, né? Perfeito. Posteriormente. Muito interessante isso que você falou, esse case do E a cachorrinho. escolha desse terceiro, desse administrador, tem que ser muito bem feita, porque é ele que vai levar a empresa para frente, né? E uma Sim, outra coisa que eu queria mencionar, a tendência é que o mercado vai chegar ao ponto que ele mesmo vai se autorregular. As empresas que tiverem compliance serão as primeiras com as quais as pessoas
vão querer ter parcerias, vão fechar negócios, enfim, porque sabem que ali tem confiabilidade, né? Que elas podem confiar, que existe uma cultura ética, enfim, e que elas têm boas práticas de gestão. Certo. Isso que você falou, muito importante também, os administradores aqui de Minas Gerais devem ter recebido aí os e-mails, né? Quem estiver depois assistindo esse vídeo. O nosso Conselho Regional divulgou uma nota do Conselho Federal de Administração em parceria com o governo federal para que os administradores, né, os escritórios pudessem assumir algumas empresas, né, que estavam envolvidas e que a polícia apreendeu dentro dessa questão de corrupção da Lava Jato. Então, tem empresas que estavam funcionando para lavagem de dinheiro, aquele negócio todo, que foi solicitado ao Conselho Federal de Administração ajuda para que nomeasse, né, os administradores para poder estar tomando conta dessa empresa, né? A essa prática denomina-se esse administrador como sendo o síndico da empresa, uma pessoa que vai estar tomando conta daquela empresa para o governo. Então, quando você fala sobre essa questão da importância do administrador que vai ser nomeado para isso, né, e a importância que ele tenha também, né, cursos e conhecimentos na área de governança e de compliance. Em cima disso, o nosso conselho vai estar lançando um curso de compliance. Muito interessante, mais para frente nós vamos estar falando sobre. Travou agora o Átila. Já voltou. Okay? Então, vamos lá. Eu vou te fazer... Tem uma pergunta que eu acredito que ela esteja envolvida com outra, tá? O pessoal foi passando, a gente veio juntando as perguntas afins aqui. Então, eu já vou te fazer. Eu sei que você consegue matar isso no peito e marcar o gol, Andréia. Vou te fazer as 3 perguntas de uma vez, tá? Okay. Quais os objetivos do compliance na empresa? Os benefícios de uma empresa, de uma área de compliance, né, na empresa? E quais as principais vantagens de uma empresa que tenha implementado o compliance? Então, vamos lá. Vamos resumir as 3 perguntas numa só. Quanto aos benefícios e objetivos, estruturar a empresa, dar segurança para a gestão e seus funcionários. E o compliance, ele funciona assim, em prevenir, detectar e responder. Então, o primeiro objetivo é a prevenção. Tudo que você consegue prevenir, você vai evitar um futuro de sabor lá na frente que poderia custar muito caro para a sua empresa. E se porventura você tenha detectado que não tenha dado tempo de prevenir, você tem que responder. Então, o compliance, ele também é um aliado, por exemplo, naquelas empresas envolvidas em acordos de leniência. Ele funciona como um atenuante também para isso. E, além disso, ele otimiza fluxos e processos, ele traz retorno financeiro, né? Tem a questão da responsabilização, da segurança, enfim, tudo isso engloba no sistema de compliance. E é claro, com o mercado se autorregulando, ele afasta o risco reputacional, ele afasta as fraudes e a empresa vai ter uma maior confiabilidade e vai fechar mais negócios com isso também. Visibilidade para a empresa. Ok. Em média, quantas empresas a W-Sapazon trabalha por ano nesse segmento de compliance? Nos últimos 2 anos. Em média, quantas empresas? Assim, até porque nós temos que considerar que a W-Sapazon ela é nova, porque eu saí recentemente do banco, né? Foi isso em 2018, então ela tem 2 anos. Então, vamos melhorar minha pergunta, então, Andréia, porque a gente havia conversado e eu sei que você já presta essa consultoria para algumas empresas. Sim. Em média, quantas empresas você tem atendido por ano já? Em média, de 4 a 6 empresas, porque também as empresas elas estão começando o centenário agora, né? Eu tenho empresas, sobretudo, de telecomunicações também, em que elas precisavam do compliance para fechar contrato, sabe? E aí também existe essa procura. O compliance ele também está ligado à LGPD, que é um braço, né? Esse é um assunto até para uma segunda live. Mas também as empresas procuram
com a duplinha. Elas querem o compliance e querem a LGPD ao mesmo tempo. Querem proteger os dados e estruturar a empresa. Então, isso também é um ponto para a gente conversar. Ué, então vamos fazer o seguinte, então, vamos aproveitar que a gente está ao vivo aqui, não tem nada combinado. Dia 17 de setembro, 17/9, vamos fazer a live então, sobre LGPD, então. Perfeito. 17/9? 17/9, passa aí o invite daqui a pouco, assim que a gente acabar aqui a live de hoje. E aí o pessoal que está aqui nos assistindo aqui está convidado. Um abraço para Rosilane Simões, de Leopoldina, que está aqui conosco também aqui acompanhando. Que André, uma outra coisa aqui. As principais abordagens, né, da área do compliance dentro da empresa. Quais são essas abordagens? Quais são as principais que o compliance dentro da empresa, tendo uma área, ele vai estar abordando? Então, o compliance, como eu falei lá no início, ele é multidisciplinar, ele envolve as várias áreas da empresa. Mas as áreas chaves, né, que a gente tem que abordar, uma é o RH. Ali você tem todas as informações e fluxos, né, de contratação, enfim, você tem que verificar quais são os riscos que tem ali. Então, o RH é uma, o financeiro é outra, o próprio jurídico, né, que ele vai apontar riscos, ele vai remediar algumas situações. E dependendo do porte da empresa, por exemplo, uma instituição financeira tem equipe de investigação. Então, essa equipe de investigação, você tem que conversar, você tem que sentir as dores da empresa, chegar nas áreas chaves e conversar para entender todo o fluxo, né? Agora, dentro do seu entendimento, da sua expertise, qual que é o porte de empresa que já necessita ou que deveria já ter um compliance? Tem, assim, então, alguma coisa ligada ao faturamento, para a empresa? Eu sei que não é isso, tá, André? Mas eu estou te fazendo essa pergunta porque é como a pergunta pegar para a gente. Então, qual empresa já deveria ter o compliance? Então, para responder de cara, eu já diria que todas, né? E todas devem ter, porque o compliance ele é um sistema que só vai estruturar a tua empresa e só vai te trazer segurança. Mas empresa familiar deve ter, e empresa familiar a gente encontra muita dificuldade, porque muitas vezes os membros se protegem, e mesmo que você encontre algum equívoco ali dentro, existe uma dificuldade maior em estruturar isso. Então, eu vejo uma necessidade grande para a empresa familiar. A área do varejo, acho muito importante que tenha, tá? E aí vai depender do porte, porque em que pese a lei ela especifique que as pequenas e médias empresas elas não precisam ter todos os requisitos de um programa completo exigido para uma grande empresa, todas elas vão sair ganhando, inclusive no meio concorrencial, né? Perfeito, perfeito. Aproveitar aqui também e mandar um abraço aí para a Poliana, que está em Curitiba e está mandando aqui um alô para a gente aqui pelo WhatsApp. Que Bom, legal. nós já falamos já sobre como ocorre a implantação. Eu até refiz, né, a resposta, explicando ali as etapas. E o tempo médio de implantação numa empresa? Então, não existe também um tempo médio, até poderia falar ali de 2 anos, porque ele é demorado. Até você verificar tudo isso, o ambiente regulatório também importa, você tem que ver quais as legislações se aplicam naquela atividade. E você, quando você terminar toda aquela estrutura, você vai monitorar, você vai auditar e você vai começar tudo de novo, porque os riscos podem mudar com o tempo, sabe? Então, o compliance ele não se esgota. Mas a gente pode jogar um tempo médio de 2 anos para verificar a efetividade desse programa funcionando. Só que é muito importante um acompanhamento contínuo. Sim. Você já ouviu falar no termo administrativo de PDCA e PDCE? Por cima. Então, Agora é sua área. a prática é exatamente essa, né? Então, você falou de 2 anos e uma das pessoas mais renomadas na área de pessoas, gestão de pessoas e empresas, citou em uma palestra que eu participei que a mudança de cultura numa empresa, ela ocorre em média em 4 anos, quer dizer, 2 anos só fazendo a questão das regras, treinamento do pessoal,
né? E na hora que aquilo acaba, então você mapeou o processo, implementou o processo, verificou o processo, agiu, implementou o PDCA. Agora vai Uhum. começar o PDCL, que é o quê? O próprio processo se retroalimentar. Como você já Exatamente. começa a questão de entender o que é o compliance, de Uhum. entender como que as coisas ocorrem, o próprio processo vai se retroalimentar, melhorando as práticas. Por isso, da questão da melhoria contínua que você citou aí. Isso Muito, mesmo. muito E bom. assim, Bom, então, e 2 anos que eu falo para uma pequena e média empresa. Uma empresa sim, maior ainda, né? Vai demorar muito mais, porque vai te dar mais trabalho, vai envolver mais coisas. É, é, não tem como estipular, mas é o tempo médio, né, que você pediu. é. Então, André, sobre isso, é interessante que é o seguinte, eu fui avaliador da Fundação Nacional da Qualidade por 5 anos em prêmios, né, na premiação de um modelo de excelência de gestão. Acho Uhum. interessante quando a gente toca nesse assunto, porque é o seguinte, o compliance, ao contrário que algumas pessoas podem vir a pensar, não é simplesmente o seguinte, sua empresa tem compliance, sim ou não? Ah, não tem, contratei uma consultoria, tem um compliance. O compliance, como a gente costuma falar na área de qualidade, não pode ser placa, né? É um jargão que a gente utiliza, que é o seguinte, sua empresa tem gestão à vista? Sua empresa tem quais são os valores da empresa, né? Uhum. Então, quando a gente fala sobre a questão dos valores da empresa, ali já está começando a ramificação do compliance. Com Porque certeza. os valores que a gente vai descrever na hora de fazer o planejamento estratégico da empresa, de fazer o plano de negócio da empresa, quando a consultoria empresarial está definindo, alinhando isso com os empresários, ali está começando a formação do compliance dentro da empresa, né? Sim. Então, assim, não pode ser placa. Quando a gente fala que não pode ser, Exatamente. quando a gente fala que não pode ser placa, ô André, é o seguinte, está lá a placa com os valores da empresa. Não pode Ah, simplesmente aquilo estar tá pendurado lá e ninguém saber isso, né? Ninguém internalizar isso, né? Ou como se diz, não aham. saber isso na veia, né? Então, assim, Sim. quando você fala assim, qual que é a visão da sua empresa, a missão da sua empresa? Está na placa. Né? Normalmente, está na placa. Então, assim, não pode ser somente placa. O compliance, ele é a prática, dia a dia. E é Isso. muito importante que ele esteja, né, arregado no dia a dia das pessoas, norteando a conduta das pessoas, Uhum. para que isso não venha trazer passivos trabalhistas, passivos cíveis, passivos tributários, né? E de Dentre fraude outros também, passivos. porque acontece muita fraude, muito desvio também. Pois é. E olha só que interessante, durante a semana, pesquisando os assuntos sobre essa questão dessa live de hoje, Uhum. foi feita pesquisa por entidades sérias sobre o setor nas empresas às quais se implementou compliance, e 100% das empresas têm algum tipo de corrupção. A empresa que cita que não tem corrupção é aquela que está mais passível ainda a gerar um passivo em uma dessas áreas, porque não tem o controle. Né? E Agora, olha, quando você sabe que tem algum nível de irregularidade, de não conformidade, pelo menos você já sabe aonde que aquilo está, você não conseguiu ainda resolver aquele problema, mas você já sabe aonde que está. Então você está tendo, de certa forma, algum acompanhamento já sobre aquilo ali. Eu achei isso muito interessante, porque soa como o seguinte, a minha empresa é de médio porte, não precisa de ter um compliance. Não, aonde será que isso está afetando o seu bolso, né? uhum. Que perda que você está tendo. E quando a gente fala a questão de perda, que a gente não vai entrar aqui, só aí já teria já uma situação enorme. Esse momento Sim, agora, por exemplo, de pandemia, onde está todo mundo operando de forma home office, né? Se uhum. você não tem as normas, os códigos de conduta bem estruturado, será que o seu funcionário lá na casa dele, aonde está trabalhando, um abraço para Socorro Rocha, que é consultora aqui de Fora, para Márcia Aníbal Moreira também, Leopoldina. Então, será que essas empresas, né, sabem quanto que isso está custando para ela? Porque quando a gente fala a questão de nível aqui de corrupção, o simples Uhum. fato de você não estar produzindo o que você deveria estar produzindo, você está corrompendo o sistema de alguma forma, né? O sistema interno da sua empresa. Então, assim, é muito sério esse assunto. Vale muito a pena as pessoas que assistirem essa live depois, que não Uhum. conhecerem sobre esse assunto, pode mandar e-mail para mim, nós vamos passar aqui o e-mail no final, e-mail para mim, e-mail para a Andréia,
para a gente poder compartilhar esse material com vocês. Se vocês precisarem de fazer alguma vídeo reunião para saber um pouco mais sobre o assunto, é só passar e-mail para a gente que a gente agenda com vocês, tá? Perfeito. E você falou... desculpa, posso te interromper só um pouquinho? Fique à vontade. Você falou muito bem da questão do aculturamento. A vivência tem que ser no dia a dia. Então, a alta gestão tem que dar o exemplo, e até pelo Instituto da Aprovação Social, os teus funcionários, os teus colaboradores vão te imitar, né? Porque você está vivendo aquilo, você está dando o exemplo. E por isso o compliance não se esgota. E por isso que você tem que virar a chave, né? E fazer com que a coisa ande certo. Então, o aculturamento ele é essencial. Maravilhoso o que você disse, né, André? Porque é o seguinte, muitas pessoas fazem assim, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? E assim, eu já vou logo no bom português, né? Porque a gente vai, essa live depois pode ser vista por gente de vários níveis, então a gente tem que falar de acordo com que qualquer público possa nos entender. Então, com certeza. Faz o que eu faço, não faz o que eu faço. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Não pode ser assim, né? E existem vários tipos de liderança, né? E essa liderança, ela não pode ser uma liderança autoritária, né? O líder é pelo exemplo, né? Eu costumo dizer em algumas palestras, em algumas empresas que a gente está trabalhando, o seguinte, olha, as palavras inclinam, o exemplo arrasta, né? Então, dentro do material selecionando essa semana para essa questão, teve várias histórias que eu achei muito interessante, né? E uma das histórias que eu gostei de ouvir é uma história muito simples, né? Mas nos faz internalizar o conceito ao pé da letra. Criança pequena começa a chorar, querendo alguma coisa, está ali fazendo a manha. Normalmente, o que o responsável vai estar fazendo com a criança? Para de chorar e tal, não sei o quê. Se você parar, eu te dou uma bala. Se você parar, eu te dou um doce. Ali já começou a questão da corrupção, porque ela sabe que para ela fazer alguma coisa, ela está ganhando alguma coisa em troca, né? A única diferença é que quando isso chegar em uma das nossas capitais, no centro do mapa do Brasil, só vai trocar o doce por dólares, mala, e enfim, e outros mais, né? Sim, perfeito. Mas ali começa, então assim, ali começa aquela formação, o mindset, né, na cabeça dos brasileiros, que é o seguinte, olha, é a lei do gesto, você vai ganhar, você tem que ganhar alguma coisa, tem que ser o mais, né? E dentro dessas histórias todas, teve uma que me chamou muita atenção. Você citou, André, a questão da liderança, né? E eu estou falando que liderança é pelo exemplo, né? E o exemplo foi o seguinte: o pai foi com o filho na padaria. Na hora de fazer o troco, ele comprou lá 3 bisnagas, indo para casa, na hora de fazer o troco lá, a pessoa deu o troco errado. O filho viu o dinheiro do troco na mão do pai, olhou para o pai. Aí o que acontece? Ele foi e falou com a moça para poder, olha, tá errado isso aqui, você me deu para mais, né? Na hora que saiu, o filho entra no carro com o pai e faz a seguinte pergunta para o pai: ô pai, ela não tinha visto, por que você não ficou com o dinheiro para você? E a resposta foi muito inteligente naquele momento. Ela não percebeu, mas eu vi. E eu tenho que deixar para você o exemplo de como se deve agir. Então, trazendo isso para a nossa visão empresarial, André, eu costumo dizer que é o seguinte: se aquele que tem que agir sabe do que está acontecendo e não age, ele é conivente com os fatos. O simples fato dos homens, né, de bem cruzarem os braços é o suficiente para o mal agir, né? Então, assim, se sabe de alguma coisa, se tem algum tom de melhoria, numa situação civil, numa situação educada, né? Mas busque aquela melhoria, né? Não passe por cima do erro, não passe por cima de alguma coisa e deixe aquilo ali. Até porque você pode... Se a gente começar a fazer essas pequenas mudanças, né, as coisas começam a mudar, a cultura das pessoas vão estar mudando, né? E eu acredito, e uma hora a gente vai poder ouvir ainda, né, as pessoas enchendo a boca para falar o seguinte: no Brasil não é assim, né? Porque normalmente a gente escuta o contrário, né? Mas aqui no Brasil, né? Não, no Brasil não é assim. Vamos aguardar mais um pouquinho? As pessoas estão entrando, André? Perfeito.
nesse meio tempo, eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre o escritório aí em Curitiba. Qual o porte do escritório, quais são os níveis de cliente, quanto o pessoal vem subindo, só para a gente poder deixar equilibrado novamente e voltar às perguntas. O escritório ele tem um porte pequeno ainda, mas o nível dos clientes é muito bom, porque além de ter todo esse trabalho acadêmico, nós também temos a implantação do programa de compliance propriamente dito, né? Então, são pequenas e médias empresas que nos procuram e, enfim, eu costumo dizer que para que um sistema de gestão funcione bem, você vai testando também para ver os benefícios que você traz para o teu cliente. E eu Sim. sempre foco na qualidade, sabe? Não adianta, até uma coisa que eu ia dizer para vocês aí, não adianta ser aventureiro. Muita gente quer vender programa de compliance pronto, ou um código de conduta, um código de ética pronto. Isso não existe. Até porque cada empresa tem sua realidade, seu ambiente regulatório, sua atividade diferenciada, né? Então, em primeiro lugar, eu penso muito seriamente nisso, na qualidade que eu vou oferecer para o cliente. Perfeito, muito bom. Andréia, já temos aí já algumas pessoas já que já voltou com a gente, tá? E Uhum. vamos voltar aqui então para as perguntas, para a gente poder encerrar as perguntas e ir para a nossa despedida, tá? Ok. Antes disso, eu gostaria de mandar um abraço para um grande amigo meu, que é o Luiz Otávio Guarnieri, que está aqui conosco aqui acompanhando, pessoa a qual é oriunda de banco e me ensinou muito sobre compliance também, em uma das companhias onde eu já atuei durante a minha carreira, tá? Um abraço Uhum. para você, Luiz Otávio. E vamos ver se sexta-feira a gente almoça junto aí. Um abraço, tudo de bom. Andréia, Oi. compliance e plano de continuidade dos negócios. Tem ligação? Como funciona? Qual qual a continuidade? Eu não vou nem citar a continuidade, não. Eu vou citar para você o seguinte: como que o compliance assessora a longevidade dessa empresa quando implementa nela? Então vamos lá. Plano de continuidade de negócios a gente pode entender também como contingência. São aquelas situações que você não estava esperando e que você precisa manter o serviço essencial da sua empresa. O compliance, por ser um sistema de gestão, uma engrenagem completa, ele já prevê as melhores estratégias para a tua empresa também, né? Quando você mapeia os riscos, você vai saber exatamente como você vai atuar lá na frente se acontecer uma coisa inesperada, né? Então, ele auxilia nesse sentido. No sentido de contingência, ele te deixa mais forte, mais bem estruturado, mais bem preparado para a retomada dos negócios, né? Excelente. Então, o que Até que na época acontece? agora de pandemia, de Covid, quem tem compliance já se sobressaiu, né? Porque já pensou nas boas práticas, até nas boas práticas sanitárias, de saúde, dos colaboradores, tudo isso o compliance ele leva em conta. Muito bom. Então, o que que acontece? A gente está falando aqui que a questão da sustentabilidade econômica financeira da empresa está diretamente ligada à qualidade de compliance implementada nela, né? Uhum. Uma vez que o mapeamento, um bom mapeamento, né, de compliance, quando ele é levado a sério, a mitigação de risco, a empresa vai ter toda uma estruturação para, em caso aquilo aconteça, como reagir, né? Eu acho muito interessante essa fala sobre essa questão da continuidade, porque Uhum. muitas empresas, por não terem essa visão de mitigação de risco, né? Podemos dizer, por exemplo, tinha empresa que não tinha preparação de planejamento de caixa para um determinado período, né? E às vezes o que ela tinha por um período muito curto, de 30, 40, 50 dias, 2 meses. Então, muitas dessas empresas não suportou essa situação. E aí cai aquilo que você falou. As empresas que têm essa situação de mitigação de risco e já têm essa Uhum. visão, né, de médio, curto e longo prazo, né, e se preparou para aquilo ali, consegue tomar ações de onde eu preciso de cortar. É quase que uma situação assim, como se fosse uma extremidade de guerra, né? O que eu vou continuar produzindo? Você vê que uma fabricante de cerveja no Brasil mudou a parte da linha dela e começou a envasar álcool, porque ela viu essa demanda no mercado e ela tinha o maquinário todo pronto ali.
né? Então, Uhum. assim, fez a mudança para poder se preparar para aquilo. Então, o que que acontece? A empresa vai e se prepara melhor para uma determinada situação. E isso traz aos investidores da empresa, a todo o quadro dos stakeholders ligado a ela, né, uma certa tranquilidade em relação à questão daquela empresa. Visto que, se a empresa tem a questão de uma sustentabilidade, que consegue superar o momento de uma pandemia, um momento, seja ele qualquer que seja uma greve, uma determinada classe que pode parar, de repente, toda uma estrutura, você está, de certa forma, assim, um pouco mais tranquilo com relação àquilo, porque a empresa vai passar um momento de crise, de grande dificuldade, né, mas vai sobreviver. E olha só que interessante, a cultura oriental, crise é igual oportunidade. Então, para outras empresas que são mais antenadas, né, essa questão da mudança, tem a flexibilidade, né, a questão da inovação, a crise foi um momento de melhorias significativas e fez algumas empresas disparar, né? Isso é muito Uhum. importante, muito legal. Bom, me fala um case de sucesso. Você é oriundo de banco, nós temos amigos aqui de banco acompanhando. Me fala um case de sucesso. Então, case de sucesso, eu tenho empresa de telecomunicações, mas daí já é da minha própria consultoria, né, que fechou o negócio depois de implantar o compliance. No banco, nós podemos citar assim o afastamento de várias pessoas, digamos assim, não gratas como clientes de banco, porque existe um controle interno muito forte. Por exemplo, sanções econômicas internacionais, ela afasta que um possível terrorista seja cliente do teu banco, né? Então, isso também pode ser considerado um case de sucesso. E aqui no Paraná, um grande case de sucesso é o próprio governo do Paraná, que ele implantou o compliance dentro da administração pública. Então, se vocês verificarem aí os boletins de transparência da própria Covid, o Paraná está muito bem qualificado em relação a isso também, por conta da implantação do compliance. Eles estão levando muito a sério dentro da administração pública para depois exigir das empresas que contratam com eles, entende? Então, acho que é o exemplo também que a gente deve citar, né? Muito bom. Legal. Andréia, a gente está indo aqui já para o nosso final, né? Para as pessoas que entraram agora aí no segundo momento, a nossa live começou às 19 horas. Nós falamos aqui hoje cerca de 19 questões relacionadas à questão de compliance. Uhum. O tempo voou, né, Andréia? Mas Sim, nós vamos ter que encerrar e despedir dos nossos amigos aqui, né? E para isso eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço às pessoas que participam aqui na live com a gente aqui. Qual a reflexão você gostaria de passar para quem assistir essa live amanhã ou depois? Qual a reflexão que a consultora Andréia gostaria de deixar para as pessoas que assistiram isso mais à frente? Ah, ok. só antes da reflexão, o Luiz Otávio Guarnieri deixou uma pergunta ali, ó, qual a relação de escolha do cliente ligada ao compliance? Eu acho que tem a ver com a resposta que você acabou de citar agora, né? De afastamento do cliente, não é isso? Então, está Isso. respondido então aí. Luiz Otávio, tá no vídeo. Se por acaso ficar alguma dúvida, pode reencaminhar por e-mail para a gente, que a gente entra em contato com você e esclarece melhor aí, tá bom? Perfeito. Qual a É, reflexão, então, da consultora Andréia? O que, que a ok. Andréia gostaria de deixar para as pessoas que assistiram esta manhã refletirem? Então, um ponto que ainda a gente falou tanto e não falou de tudo do compliance. O compliance ele prevê também uma multa muito alta para as empresas que não estiverem adequadas ou estiverem envolvidas com corrupção, que pode chegar até 20% do faturamento bruto anual da empresa e pode acabar fechando uma empresa. Então, a mensagem que eu quero dizer é que as pessoas não olhem o caráter sancionatório, mas que elas apliquem o compliance como cultura nas empresas, para que elas pensem na sustentabilidade, porque muita gente faz pelo medo. E esse não é o objetivo ideal. O ideal é que você, pelo exemplo, aplique o compliance, as boas práticas e faça com que a tua empresa só prospere, né? Em todos os sentidos, tanto em relacionamentos humanos, interpessoais, quanto profissionais propriamente dito.
E queria fechar com uma última frase também, que daí não é minha, é do George Washington, que ele fala que as boas empresas serão sempre menos muito caras que as ruins. Muito bom, muito bom. Então, André, eu quero te agradecer, tá, em nome aí da Cosmos, tá? Nós estamos fazendo sempre essas lives na quinta-feira, em torno das 19 horas. Na quinta Uhum, Bem, nós vamos estar aqui com o consultor Rogério Pasqualini. O Rogério vai estar falando sobre a questão de padronização de franquia para expansão, tá? É o ramo dele. Vou deixar aberto aí o horário aí para o Rogério. Pode ser que eu participe, pode ser que o Rogério queira fazer o convite para uma outra pessoa, e aí vai ser o Rogério e outra pessoa aí no nosso canal aí também. Então, uhum. quinta-feira que vem, se você puder, participa com a gente, tá? E todos esses vídeos das lives que nós estamos fazendo já está no nosso canal do YouTube, né? Cosmos Consultoria no YouTube, é só procurar e deixar lá. E caso as pessoas queiram maiores informações sobre os produtos da Cosmos Consultoria ou sobre a AW Extrapação, é só entrar no site. No meu caso, é consultoria.com.br e no caso da Andrea, é www.awextrapasson, com N no Uhum. final.com.br. Andréia, muito Isso. obrigado, tá? Aprendi muito aí essa noite com você, tá? Eu acredito que a gente possa ter aí contribuído aí para um Brasil melhor, deixando essa mensagem, né? O que nós falamos aqui dentro dessa 1h10 que nós estamos aqui fazendo a live é um assunto muito grande. Nós não conseguiremos levar o assunto todo às pessoas, né? Mas eu acredito que de uma forma muito enxuta, muito dentro do tempo que a gente nos é permitido, eu acho que a gente conseguiu passar uma excelente mensagem, né? Então, assim, eu termino com essa satisfação de saber que a gente está aí com o dever cumprido da noite aí, de ter passado, né, o pouco que a gente sabe para as pessoas, para tentar contribuir para um Brasil melhor, tá bom? Gente, Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço a participação de todos e foi uma honra estar aqui com você, Átila. o prazer foi todo meu, a honra é toda minha. E sempre que você quiser, a W Ultrapasson fazer uma live sobre um produto específico seu, pode contar comigo, tá? Pode passar as informações aí e a gente vai estreitar agora com essa questão da parceria entre as empresas, a gente vai estreitar esse relacionamento aí, trazendo bons frutos. Aí para a cidade do Paraná, dentro da minha área de controladoria e na área de finanças, né? E vamos estar trazendo também essa questão do compliance com você aqui para nossa região da Zona da Mata Mineira. Tá bom? Perfeito. Gente, uma boa noite para todos. Muito obrigado e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau.